A Crimeia está atualmente diante de uma catástrofe dramática. Há semanas, tanques de óleo estão queimando, fumaça preta sobe por quilômetros acima da capital, Sebastopol, o abastecimento entrou em colapso em muitas partes e agora também estão ocorrendo distúrbios entre a população. O que há poucos meses ainda era considerado uma fortaleza aparentemente inexpugnável da Rússia, agora começa a desmoronar. A outrora triunfante conquista da península, que para Putin era o símbolo de uma Rússia ressurgente, ameaça se transformar em um pesadelo, pois cada vez mais frequentemente drones ucranianos atingem o coração da península. Refinarias, depósitos de combustível e centros de comunicação, tudo o que alimenta a máquina de guerra russa está sob ataque. E enquanto Moscou descarta todos os ataques como fracassados, aumentam os relatos de escassez de combustível, quedas de energia e ruas lotadas de pessoas fugindo. Mas não são apenas as explosões que abalam a Crimeia, são principalmente as pessoas, porque o clima está mudando. Moradores protestam abertamente ou fogem para o território continental russo cada vez mais. Pela primeira vez desde a anexação em 2014, a imagem de uma população leal e da fortaleza da Crimeia está se desfazendo. E até mesmo na mídia russa e na propaganda, a narrativa está mudando lentamente, sendo que, nas próximas semanas, tudo pode piorar ainda mais. O que está acontecendo agora na Crimeia? Como a Ucrânia consegue enfraquecer a fortaleza aparentemente inexpugnável? Por que a população se levanta contra a ocupação? E como pode ser o futuro da Crimeia? Todas essas perguntas interessantes vamos analisar no vídeo de hoje. Já faz mais de 10 anos que a Crimeia está ocupada pela Rússia. Tudo começou em 2014, enquanto em Kiev ainda queimavam as últimas barricadas na Praça Maidan e a Ucrânia estava em estado de emergência política, a Rússia aproveitou a oportunidade. Sob o disfarce de forças de autodefesa, de repente apareceram homens mascarados sem insígnias, os famosos homenzinhos verdes. E em poucos dias eles controlaram toda a Crimeia. Moscou falou de uma revolta popular, o Ocidente de uma anexação. E do ponto de vista legal, foi exatamente isso. Pois em um referendo organizado às pressas, que ocorreu sob ocupação militar, supostamente mais de 95% votaram a favor da adesão à Rússia. Observadores internacionais não foram permitidos, e pesquisas independentes depois mostraram outros números. Assim, quase todos os Estados-membros da ONU consideraram o referendo uma violação do direito internacional. Mesmo assim, Vladimir Putin declarou em 18 de março de 2014, em um discurso triunfal no Kremlin, a Crimeia está voltando para casa. E esse momento marcou o início de uma nova era. Na Rússia, a anexação provocou uma verdadeira euforia. O movimento Crimeia Nossa se tornou um lema patriótico. A popularidade de Vladimir Putin disparou e sua imagem como protetor dos russos foi consolidada. A Crimeia virou símbolo emocional da nação e mostrou que a Rússia estava de volta ao nível do Ocidente. Enquanto Moscou comemorava, na península começava uma nova realidade para as pessoas. Dezenas de milhares de ucranianos, tártaros da Crimeia e opositores do regime fugiram nos primeiros meses. Muitos foram perseguidos, intimidados ou desapropriados. Escolas e órgãos públicos precisaram adotar currículos russos. A televisão ucraniana sumiu e críticos corriam risco de prisão, ou pior. Enquanto isso, a Rússia lançou um enorme programa de expansão. Foram construídas novas estradas, quartéis, um dos sistemas de defesa antiaérea mais modernos e, claro, a monumental Ponte de Kerch. Projeto favorito de Putin, conectou a Crimeia diretamente ao território continental da Rússia pela primeira vez. E mesmo quando a Rússia iniciou seu grande ataque à Ucrânia em fevereiro de 2022, a Crimeia voltou a desempenhar um papel decisivo. Daqui, tropas russas avançaram para Kherson e de lá partiam caças e eram lançados ataques com mísseis de cruzeiro em cidades ucranianas. A península era o centro logístico do sul e fornecia combustível, munição e suprimentos às tropas russas. Por isso, o Kremlin fez de tudo para apresentar a península como inexpugnável, como território incontestável da Federação Russa, protegido pelos mais modernos sistemas de defesa antimísseis e por uma forte presença naval. Com o avanço da guerra, essa narrativa foi ruindo cada vez mais. Serviços de inteligência ocidentais forneceram dados de reconhecimento e, cada vez mais, moradores relatavam explosões misteriosas em bases russas. Inicialmente de forma isolada, depois com cada vez mais frequência. No verão de 2023, a Ucrânia atingiu pela primeira vez uma base aérea russa na Crimeia. Um ataque que ganhou manchetes mundiais. Antes disso, já tinha ocorrido o ataque à ponte de Kerch, que ficou em chamas à noite. Imagens de pistas em chamas e pilares desabados rodaram o mundo, e junto com elas veio a constatação. Essa ponte, o símbolo máximo do controle russo, era vulnerável.
Desde 2024, aumentaram os ataques à infraestrutura russa na península, focando em centros de abastecimento, estações de radar e depósitos de óleo e combustível. Ou seja, eram as instalações que mantinham o exército russo ativo no sul da Ucrânia. Canais russos quase toda semana relatavam novos incidentes, oficialmente sempre tratados como sabotagem ou incêndio. E a partir do verão de 2025, essa campanha atingiu seu auge. Em Sebastopol, uma das maiores refinarias de petróleo da Crimeia pegou fogo por vários dias. Um ataque que ameaçou não só a frota do Mar Negro, mas toda a Rússia, já que a instalação abastecia áreas do sul do território russo. As chamas eram visíveis a quilômetros e imagens de satélite mostravam nuvens enormes de fumaça sobre a península. Simultaneamente, várias instalações de radar russas foram desativadas, enfraquecendo a defesa aérea. Drones ucranianos avançaram profundamente para o interior do país e destruíram armazéns, estações de rádio e comboios de combustível. Pela primeira vez desde o início da guerra, a Rússia precisou transportar combustível do interior para a Crimeia de forma trabalhosa. Uma tarefa logística enorme, que levou ao limite o já sobrecarregado sistema de abastecimento. Atualmente, o abastecimento da Crimeia praticamente não pode mais ser garantido. Nas últimas semanas, cresceram relatos de sérios problemas no abastecimento. O combustível mal atende simultaneamente o exército e a população civil. Postos de gasolina adotaram racionamento emergencial e pessoas físicas agora só podem abastecer 30 litros por veículo. Vídeos de Simferopol e Yalta mostram, por isso, filas de quilômetros em postos de combustível, uma cena que faz muita gente se lembrar dos anos 90, e os preços dos alimentos também estão subindo rapidamente. Produtos precisam ser entregues por via marítima, mas ataques de drones ucranianos a navios cargueiros e de abastecimento tornam isso mais perigoso. Frequentemente, a energia elétrica e a internet caem, oficialmente por manutenções, mas na verdade devido a ataques a subestações e dutos. A situação é especialmente dramática nas regiões rurais. Lá, frequentemente falta energia por vários dias. As farmácias estão vazias e os hospitais relatam falta de combustível para seus geradores. Mais pessoas fogem para o continente, mas lá muitos são vistos com desconfiança por não serem considerados russos de verdade. A situação das moedas estrangeiras também está se tornando especialmente crítica. As transferências de rublos para o exterior foram fortemente restringidas e os bancos ocidentais estão isolados há anos. Muitos só conseguiram pagar usando criptomoedas. Mas agora vocês também podem realmente comprar seu café com criptomoedas e ainda recebem 2% de volta para investir no seu plano de investimento. Ou vocês podem ganhar cerca de 6% extras com staking na Trade Republic, porque começar a investir nunca foi tão fácil. A partir de apenas €1, qualquer um pode começar com a Trade Republic e investir em milhares de ações, ETFs, títulos, mercados privados e agora também em criptomoedas. Além disso, a Trade Republic oferece conta corrente gratuita. Vocês recebem 2% de juros ao ano sem limites, calculados diariamente e pagos mensalmente. E ainda 1% de saveback em pagamentos com cartão e saques gratuitos no mundo todo a partir de €100 sem limite. E agora vem o melhor. Novidade: a Trade Republic agora oferece a carteira de criptomoedas. Com o cartão Trade Republic, vocês podem pagar com saldo em criptomoedas e ganhar 2% de saveback em um plano de investimento. Tudo isso vale para até €1.500 de gastos mensais, e ao mesmo tempo, vocês podem aumentar suas moedas com staking. Vocês oferecem suas moedas à rede e recebem recompensas. Essas recompensas são reinvestidas automaticamente, como juros compostos. No staking com Solana, por exemplo, é possível aumentar o saldo em cerca de 6% ao ano, dependendo do desempenho da rede. E para começar, agora tem uma oferta especial. Nos primeiros 30 dias, ou seja, até o dia 13 de dezembro, vocês recebem 1% de bônus sobre todo o patrimônio em criptomoedas recém-depositado na carteira, sem limite. O bônus é válido se as moedas forem mantidas por pelo menos 2 anos. Então, agora é o melhor momento para colocar suas finanças em ordem de forma eficaz e ainda lucrar bastante com isso. Baixem o aplicativo Trade Republic pelo meu link e deem o primeiro passo para um futuro financeiro seguro. E assim, até mesmo na península, o clima começa a mudar. Reclamações silenciosas rapidamente viraram descontentamento aberto. Nos estaleiros de Sebastopol, trabalhadores se recusaram a trabalhar em novos navios e instalações militares. Após meses de salários atrasados ou não pagos, em Bakhchisarai, equipes de construção abandonaram as obras por falta de gasolina para as máquinas. Oficialmente, a administração falava em dificuldades organizacionais, mas na verdade espalhava-se uma recusa aberta a trabalhar. Um protesto silencioso que, na Rússia de 2025, parece na verdade impensável. Nas redes sociais, especialmente no Telegram, surgem cada vez mais vídeos mostrando pequenos atos de sabotagem.
Veículos incendiados com placas militares russas, linhas de abastecimento cortadas e equipamentos roubados. Os protestos vêm tanto de ucranianos quanto de russos. Até mesmo aqueles que, em 2014, ainda solicitaram passaportes russos e acreditaram nas promessas de Putin começam hoje a se afastar. Eles nos prometeram estabilidade e agora temos guerra, cita um canal independente do Telegram uma mulher de Simferopol. Um incidente particularmente chamativo ocorreu em setembro, quando um depósito de munições perto de Chankoy explodiu. As autoridades russas citaram defeito técnico, mas até blogueiros pró-governo depois admitiram que intervenção humana não podia ser descartada. Desde então, as forças de segurança russas intensificaram patrulhas, bloqueios, buscas e prisões arbitrárias. Porém, está cada vez mais difícil de esconder. Notícias russas mencionam problemas locais de abastecimento. E governadores anunciaram medidas temporárias para estabilizar a situação. Mas quando até mesmo os canais de televisão estatais tiveram que admitir que o transporte de combustível havia sido interrompido, muitos perceberam que o controle estava se perdendo. A península, antes celebrada como a joia do Império Russo, agora se tornou um peso morto. Enquanto a Rússia tenta manter o abastecimento e a moral, fica claro, a Crimeia desmorona não só nas bordas, mas também internamente. Enquanto a população se inquieta, o exército russo também enfrenta problemas. Há meses, comandantes russos tentam estabilizar as linhas de abastecimento pela ponte da Crimeia. Após vários ataques, ela funciona oficialmente, mas só pode ser usada de forma limitada. Caminhões aguardam horas, balsas funcionam irregularmente, e o abastecimento ocorre por rotas marítimas improvisadas ou pequenos barcos civis. O exército tem enfrentado mais dificuldades nos últimos 2 anos para abastecer suas tropas na península. Novos sistemas de armas ucranianos, com maior alcance, atingem mais fundo e com mais eficácia. A estrutura de comando também é impactada. Oficiais experientes foram transferidos para outras frentes, restando na Crimeia basicamente reservistas e milicianos com moral baixo e equipamento obsoleto. A situação segue se agravando. Mas como será o futuro da Crimeia a longo prazo? Os ucranianos apostam em uma retirada gradual. Eles seguem mirando infraestrutura e abastecimento, até que as forças russas tenham que evacuar suas bases. Sem suprimentos, sem combustível e com uma população cada vez mais hostil, a Rússia acabaria desocupando a península passo a passo, assim como aconteceu uma vez em Kherson. Outros veem possível uma solução especial, em que a Crimeia serviria de tampão entre os 2 estados num cessar-fogo ou tratado de paz. E, por exemplo, ser colocada permanentemente sob administração internacional. Mas com Putin, tudo isso parece muito improvável. Seu legado político está fortemente ligado à Crimeia. Ela é um símbolo muito forte do seu poder, do seu triunfo e da sua suposta missão histórica. Uma perda da península seria politicamente insustentável para ele, por isso fará de tudo para manter a Crimeia. Mas a realidade fala por si só e os problemas aumentam a cada semana. Talvez no final nem haja uma grande batalha e não haja um hasteamento triunfal de bandeira nos penhascos de Sebastopol. O domínio russo na Crimeia pode acabar silenciosamente, por exaustão, perda de controle e uma população que não quer mais colaborar. E assim, por mais paradoxal que pareça, exatamente o lugar onde começou a ascensão imperialista de Putin pode ser também o lugar onde seu sistema vai ruir. Mas e vocês, o que acham? Como pode ser o futuro da Crimeia? Escrevam aí nos comentários. Não deixem de conferir agora a Trade Republic e garantam os bônus atuais. Se vocês também têm interesse em saber por que Belarus está se afastando da Rússia, recomendo muito este vídeo aqui. Deixem um hype aí pra gente. Nos vemos na próxima. Até lá. Tchau.